Estamos chegando no sexto fator, o princípio de crescimento da escola bíblica dominical, que é abrir novas classes regularmente. Isso às vezes parece uma utopia, mas como eu vou abrir novas classes? Eu não tenho nem professores para aquelas que tenho, eu não tenho mais espaço, como fazer isso? Então, temos que entender que esse princípio só vai acontecer se outros princípios que já foram expostos anteriormente forem observados. Por exemplo, a EBD só vai abrir novas classes se houver treinamento constante de obreiros. Sem obreiros, sem classes novas, sem professores, não temos como abrir novas classes. Novas classes, todavia, atingem o seu crescimento máximo em poucos meses. Então, quando você abre uma classe, há um crescimento na escola dominical, porque essa classe em poucos meses vai alcançar o seu potencial de crescimento. O crescimento é rápido, está todo mundo empolgado. Novas classes assegurarão um crescimento contínuo. Essas escolas dominicais, que têm milhares de pessoas participando, elas estão constantemente abrindo novas classes. Nós já vamos falar daqui a pouco que classes são essas e como podemos abrir tantas classes assim. Esse é um segredo das igrejas que crescem exponencialmente na escola bíblica dominical, né? Classes com qualidade crescem. Classes que suprem as necessidades espirituais dos seus alunos pelo ensino da Bíblia, oferecem companheirismo cristão, oportunidades de serviço, crescem constantemente em visitantes, matrículas e alunos presentes. Na verdade, a classe ela não é só uma coisa que acontece, né? Um grupo que se reúne domingo de manhã e tem uma lição. Na verdade, é um grupo que tem um relacionamento entre si, né? Esse grupo precisa de atividades até extra classes. Eles precisam se comunicar durante a semana, eles precisam de vez em quando se encontrar, seja para um aniversário de um dos alunos da classe, seja para um passeio, uma pescaria, um jogo de futebol, ou para assistir um filme juntos, ou um acampamento, ou um retiro, seja para crianças, jovens ou adultos até. Mas esse grupo da escola bíblica dominical, ele é um grupo que deve interagir entre si. E isso vai fortalecer os laços do grupo, vai trazer um prazer às pessoas por participar daquele grupo, vai realmente motivar os alunos da escola dominical estarem juntos, estudarem a Bíblia e terem experiências juntos, experiências em comum. Agora, a EBD só vai abrir novas classes e providenciar espaço disponível. Você pode ter os obreiros treinados, você pode ter os alunos, até possíveis alunos, mas se você não tiver o espaço, você não vai conseguir começar novas classes. Como resolver esse assunto então? Eu não sei se eu já falei, acho que não. Eu vou mencionar aqui uma entidade que trabalha em cooperação, em parceria com a Comunhão Batista Bíblica Nacional, que é a AAI, Associação de Auxílio às Igrejas. Essa associação foi criada para servir as igrejas, emprestando dinheiro para a construção, reforma e ampliação de igrejas. Então ela empresta o dinheiro para as igrejas devolvem parceladamente, com juros baixos, juros de poupança, e podem então dar sequência ao seu plano de expansão, de crescimento, né? Então, que ela construa uma classe por ano, um salão por ano, né? Uma sala por ano que seja. Daqui 10 anos ela poderá ter uma escola dominical grande e robusta. Muito bem, como começar novas classes? Essa é uma pergunta relevante. Se temos que abrir novas classes, como é que podemos fazê-lo? Às vezes parece uma coisa tão difícil, né? Mas não é. Em primeiro lugar, podemos dividir classes grandes
ou que abrange várias idades. Por exemplo, nós temos aí os juniores, de 9 a 11 anos. Então temos 9, 10 e 11. É uma classe, mas você pode ter uma classe de 9, uma classe de 10, uma classe de 11. Dependendo da concentração de alunos em cada idade, você pode ter, de repente, uma classe que abrange 9 e 10, que são idades que têm menos alunos, e uma de 11 que tem bastante alunos. Então, você pode subdividir as classes que abrangem 2, 3, 4 anos em cada classe para um ano. E então, você vai subdividir classes grandes. A segunda maneira, o segundo meio de abrir novas classes é dando uma sala vazia para uma equipe que vai começar uma classe. Uma classe nunca deve ser começada do zero com um professor só. É uma equipe. Então você cria uma equipe e essa equipe vai trabalhar para edificar aquela classe, para que a classe cresça. Então, quando o trabalho é feito em equipe, então há um ânimo maior, um crescimento mais rápido da classe, porque as pessoas vão visitar, vão convidar e estarão fazendo todo o esforço para que essa classe nova realmente venha existir e seja um sucesso. O terceiro meio de começar uma classe é começando a classe com alunos inseridos em outras classes. Vamos pensar assim, que você não tem na sua igreja uma classe de casais e você vai começar uma classe de casais, tá? Vamos pensar assim, que são casais sem filhos, tá? Porque há muita diferença entre casais sem filhos, casais com filhos adolescentes e casais que já os filhos se casaram. É muito diferente. Mas vamos pensar que vamos começar uma classe de novos casais. Então, da onde virão esses alunos? Esses alunos estão inseridos em outras classes. Na classe dos jovens ou na classe dos adultos, né? Então, eles serão retirados de outras classes para compor uma nova classe. Mas como falamos há pouco, né? Cada novo professor pode conseguir adicionar à escola dominical 10 novos alunos. As classes novas, elas crescem rápido, então elas são um fator muito importante no crescimento da igreja. Muito bem, que classes são essas que devemos ter na escola bíblica dominical? Primeiro eu vou falar sobre uma divisão básica de classes na escola bíblica dominical, né? Então temos o berçário, que é de 0 a 1 ano. Então, crianças pequenas, que estão no berço ou que estão engatinhando, mas algumas já andando. Depois, o infantil, que são crianças de 2 e 3 anos, que têm muito tempo para brincar e a atenção deles é por tempo muito pequeno, então uma pequena lição. Eles estão aprendendo ainda pela observação de várias coisas. Os principiantes ou pré-escolares, 4 e 5 anos, que ainda não estão alfabetizados, mas já podem fazer uma série de atividades e há uma interação maior com o professor. Os primários, 6 a 8, já os alunos bem mais espertos, que estão lendo, que podem estudar a sua lição e que são uma idade muito boa para trabalhar. Os juniores, 9 a 11, adolescentes de 12 a 17 anos, jovens de 18 a 25 anos, adultos de 25 a 100 anos. Em muitas igrejas tem sido assim, né? Mas é necessário que na medida do possível, haja uma divisão entre a classe dos adultos, que não pode ser de 25 a 100 anos, né? Porque as pessoas são realmente diferentes em cada faixa etária. Alguém já disse que os adultos devem ser divididos pelo menos numa classe que abranja cada 10 anos. Então, até 30 anos, depois de 30 a 40, de 40 a 50, porque cada uma dessas faixas
os adultos terão características e interesses diferentes. Também propomos uma classe de integração na escola bíblica dominical. Essa classe ela pode ser a chave para a escola dominical ter muitos resultados na área de evangelização, pessoas aceitando Jesus, pessoas se batizando, pessoas se integrando na igreja. Quem é que vai participar desta classe? Esta classe ela será formada por todos os visitantes que comparecerem à escola dominical. Eles serão direcionados para essa classe. É lógico, jovens e adultos, né? As outras idades, as crianças até juniores, eles poderão ir para suas classes. Mas os adolescentes, jovens e adultos podem ser encaminhados para a classe de integração, os visitantes, né? Aqueles que já estão participando da igreja, que estão vindo na igreja, mas que ainda não aceitaram Jesus, vão para essa classe. E aqueles que já aceitaram Jesus, são novos na fé, precisam ser doutrinados, também vão para essa classe. Então essa classe é uma classe que deve se fazer apelo constantemente, os alunos devem ser trabalhados, devem ser discipulados, até mesmo aqueles que vêm de outras igrejas devem passar por essa classe. E depois de uma reciclagem, um curso de 1 ano, então eles serão promovidos, alguns serão batizados, outros já são batizados, vieram de outras igrejas, poderão ir para suas classes. O berçário é uma classe que muitas igrejas não têm dado a devida atenção. E por não ter um berçário, essas igrejas têm perdido a oportunidade de ganhar casais com crianças pequenas. Casais com crianças pequenas, eles vêm para a igreja, querem assistir o culto, querem assistir uma classe de escola bíblica dominical, mas às vezes a criança pequena, ela incomoda, né? A criança chora, a criança fica inquieta, ele quer andar, e a pessoa acha que tem que cuidar da criança, né? Porque ela está numa classe que não tem crianças, não tem berçário. Então muitas vezes a criança chora, o pai ou a mãe, um dos dois, tem que sair tomar conta da criança. Isso acontece às vezes 1, 2, 3 domingos, aí a pessoa fica frustrada, fala, eu vou para a igreja, mas não consigo assistir a escola bíblica dominical. E aí ele desanima. Às vezes até descobre uma outra igreja que tem berçário e facilita a coisa, então vai para lá. Muito bem. O que podemos fazer? Nós podemos organizar, se temos várias mães que têm filhos pequenos, podemos organizar uma escala e colocar pessoas lá no berçário cuidando das crianças pequenas para que as suas mães e seus pais possam também participar do estudo bíblico na escola dominical. É lógico, todas as mães devem participar, mães que têm crianças pequenas, né? Ela é beneficiada, mas ela também abençoa, ela está servindo. Essa ideia de servir deve ser passada. Ficar no berçário não é um castigo para quem fica, deve ser uma bênção poder servir ali no berçário. Mas se de tudo não conseguir organizar um grupo de pessoas para o berçário, às vezes é melhor pagar alguém para ficar no berçário do que não ter, para que você não perca a oportunidade de ganhar casais novos que são preciosos e importantes para a vida da igreja. Muito bem, então nós temos essas classes: berçário, infantil, principiante, primário, junior, adolescente, jovens, adultos e a classe de integração. Então são basicamente 9 classes que devemos ter na escola bíblica dominical. É lógico que é uma divisão básica, nós não podemos, à medida que o tempo passa, ficar só aí. Se você não chegou nessa divisão básica, então faça o possível para chegar. Chegando a uma divisão básica de 9 classes, você chegou em algum lugar. Ainda que não seja um lugar definitivo, você não chegou no fim da caminhada, mas você está melhorando. Mas chegando nesse ponto, não se acomode. A escola dominical ainda pode crescer
mais e mais. Existem algumas classes que podemos criar para alcançar alguns propósitos ou alguns grupos específicos. Veja, a classe de integração, eu já falei, que tem o propósito de integrar e batizar. A classe de batismo, às vezes tem igrejas que querem fazer um trabalho com pessoas que aceitaram Jesus, né? Não é uma classe que vai ter o currículo de um ano como a classe de integração. A classe de batismo às vezes tem currículo de 12 semanas, 16 semanas. Pega-se um grupo, começa-se essa classe, ela tem um funcionamento que não é permanente, né? É temporário. Então, funciona durante 12 semanas, 16 semanas, treina-se aquele grupo para o batismo e então batiza essas pessoas. Quando houver um outro grupo, então reúne-se e começa um novo grupo de catecúmenos, né? A classe de catecúmenos. Mas não usa esse nome, porque muita gente tem medo até, quando ouve, não sabe o que é, né? Então, use a palavra classe de batismo ou classe de integração, se você tiver as duas coisas juntos. Classe de noivos, pessoas que querem casar ou recém-casados, né? Então, uma classe que vai ajudar os casais a firmar os alicerces da vida conjugal. Hoje nós estamos vendo casais jovens se separando prematuramente, logo depois de casar, e isso tem destruído famílias, tem prejudicado a escola bíblica e a igreja. Então é muito importante que pessoas que entram para a vida conjugal possam ser preparadas para essa vida. Então, pegue alguém, né? Ajude essa pessoa a especializar-se em ensinar casais novos, aconselhar. A pessoa deve ler livros, participar de cursos, seminários e se preparar para ter um ministério com essas pessoas que estão entrando na vida do casamento, na vida conjugal. Classe de universitários, né? Não é que queremos dividir o jovem que é da universidade e o que não é, mas às vezes aqueles que estão na universidade têm necessidades especiais. Hoje eles vivem sendo bombardeados por ideologias, o pós-modernismo na faculdade, e se alguém pode lhes ajudar a fortalecer a fé enquanto estão na faculdade, isso é uma coisa muito desejável. Então, se uma igreja tem vários universitários, ela pode oferecer respostas para os questionamentos deles, deve ter uma classe de universitários e ajudar os jovens a passar por esse turbilhão, vamos dizer assim, que é a universidade, e permanecerem firmes na fé. Classe para estrangeiros. Hoje nós temos dentro do Brasil vários grupos de estrangeiros, haitianos, venezuelanos, angolanos e pessoas vindas de outras nações que estão aqui, que precisam ser integrados na nossa sociedade, no nosso país, aprender a língua e principalmente ser evangelizados. Então a igreja pode, a escola dominical, percebendo que existem pessoas assim na sua comunidade, ela pode ter uma classe para estrangeiros. Ela pode ter também uma classe da melhor idade, uma classe para idosos, né? Então, reunir essas pessoas que também têm as suas necessidades especiais e cuidar dos idosos. Classe para deficientes visuais, né? Classes para deficientes auditivos. Às vezes na sua igreja você já tem gente qualificada, professores que aprenderam Libras para trabalhar com alunos especiais em suas escolas e estão ali, são capacitados. Então a igreja pode começar uma classe de surdos, né? Muito bem, classe de single, a classe que é direcionada para pessoas sozinhas, solteirões, divorciados, viúvos, também são pessoas que vivem sozinhos, têm necessidades especiais e podem ser direcionados então para uma classe que vai trabalhar essas necessidades que eles têm. Algumas igrejas dividem
homens e mulheres. A classe de adultos às vezes é dividida e os homens ficam numa sala, as mulheres noutra, e acaba acontecendo que os dois grupos acabam se fortalecendo quando estão separados. Tá? Isso é uma questão, às vezes, que cada igreja decide se é uma coisa interessante ou não. Ainda você pode ter na escola bíblica dominical uma classe de treinamento, porque um dos propósitos da escola dominical, primeiro, ensinar a Bíblia, alcançar os perdidos, ensinar os salvos e treiná-los para o serviço cristão. Então, na própria escola dominical, você pode ter uma classe de treinamento sempre funcionando, oferecendo algum curso, ou curso de doutrina, ou curso Apacento dos Meus Cordeiros, ou um outro curso de pedagogia, ou de evangelismo, ou de discipulado. Se houver pessoas na igreja que já estão treinadas e são capazes de treinar outros, então você pode usar a própria escola bíblica dominical para ter uma classe de treinamento onde as pessoas serão treinadas para trabalhar para o Senhor. Amém? Muito bem, queridos, estamos chegando à conclusão do nosso pequeno, breve seminário sobre Ministério e Gestão de Escola Bíblica Dominical. Temos que lembrar que a escola dominical tem 4 propósitos: estudar a Bíblia, ganhar os perdidos, doutrinar os salvos e treinar obreiros. Temos que lembrar também que a escola dominical tem 6 princípios ou 6 fatores que promovem o crescimento. O primeiro dele é funcionar com propósitos claros. Esses propósitos, 4 propósitos que acabamos de mencionar. O segundo é arrolar novos alunos, gente nova, sangue novo. A escola dominical tem necessidade disso. E se não tiver visitantes incrédulos, pessoas não salvas visitando a escola dominical, ela não terá oportunidades de evangelizar. Então precisamos achar essas pessoas, como foi ensinado numa das palestras, descobrir pessoas novas e arrolar para o estudo bíblico. Organizar todas as coisas, organizar tudo. Nós vimos aí várias áreas que precisamos organizar: as salas de aulas, a secretaria, precisamos organizar o material, precisamos organizar o calendário, precisamos organizar a comunicação, precisamos organizar as campanhas, precisamos organizar a nossa equipe. Enfim, organizar a escola dominical é uma coisa essencial. Se a escola não for organizada, ela vira uma bagunça. E nós não queremos isso, nós não iremos longe se não organizarmos a escola bíblica dominical. Lembre-se disso. Depois, ampliar o espaço, nem que seja improvisando no começo, mas nós precisamos criar meios, resgatar espaços, fazer mutirões, construir novas classes, nem que seja um telheiro, uma edícula, mas criar condições para que hajam novos espaços para que a EBD possa ocupar. Treinamento de obreiros. Obreiros da escola bíblica dominical. Eles são o recurso mais precioso que temos em nossas mãos. Se não tivermos mais nada, mas tivermos os obreiros e treinarmos esses obreiros, o trabalho acontecerá. Creia nisso. Se você não tem espaço, você não tem dinheiro, você não tem outros recursos, mas você está disposto a treinar pessoas para trabalhar para Deus, então os resultados virão. Precisamos treinar obreiros. O segredo do crescimento é ter mais obreiros do que precisamos. E aí então poderemos investir em várias áreas que produzirão crescimento. E finalmente, novas classes. Se nós trabalharmos os 5 primeiros fatores, então o 6º fator, que é criar novas classes, será uma possibilidade. E uma igreja que está constantemente abrindo novas classes, uma escola bíblica que está abrindo novas classes, é porque ela está crescendo exponencialmente. E isso
pode acontecer com a sua igreja. É necessário ter fé, é necessário trabalhar, é necessário ter um projeto. Aliás, no nosso curso de gestão, nós ajudamos as igrejas a elaborar um projeto para a escola bíblica dominical, porque às vezes começamos a fazer algumas coisas, depois muda o superintendente, o próprio superintendente esquece aquilo que tinha projetado fazer, acaba não fazendo, e aí vem outro, e vem outro depois. Então, irmãos, nós precisamos de um projeto para a escola bíblica dominical. E o superintendente, o pastor, todos os oficiais da IBD, os professores vão trabalhar focados em realizar esse projeto e alcançar aqueles propósitos. Então é importante que haja um projeto, haja algo escrito aonde queremos chegar, para que a escola dominical não fique trabalhando assim a esmo, sem saber para que direção ela deve seguir. Eu espero que esse seminário tenha sido desafiador. Não é um seminário completo sobre o assunto, há muita coisa que poderíamos falar sobre a escola bíblica dominical, mas tudo aquilo que foi falado aqui é um direcionamento para que você possa tomar decisões, você possa tomar iniciativas que trarão então uma situação diferente, uma situação de bênção, de crescimento, de fortalecimento da sua escola bíblica dominical. Deus o abençoe. Bom trabalho.